É um prazer muito grande estar aqui hoje, participando desse projeto que é tão importante para casa, com o nosso hub de inovação. Quero aí dar as boas-vindas às novas startups que estão fazendo parte do programa. E a ideia é a gente comentar um pouco aqui hoje sobre o setor, né, sobre o agro, falar um pouco dos desafios, das oportunidades que nós temos, um pouco do trabalho da CNA, do que a gente vem atuando aí na forma da representação do produtor rural, né, buscando aí cada vez mais competitividade para esse produtor, e como vocês podem nos trazer algumas soluções, né, como é que vocês podem aliviar essa caminhada do produtor rural brasileiro, que é bem árdua, né, que pese nós sermos aí uma potência agropecuária, né? Não é fácil o produtor se manter na atividade de forma competitiva, né, e rentável. Então, a gente vai colocar um pouco dessa visão hoje, né, é mais mesmo um bate-papo e vocês fiquem à vontade para a gente conversar aí ao longo da apresentação. Vamos lá? Então, fala primeiro do sistema CNA. Não sei se a tela já apareceu para vocês aí, já? E para mim que não apareceu. Então, Já coloca aí sim, para mim. Bruno. Eu que estou vendo ainda a principal. Bem, mas dando uma visão geral do sistema CNA, o sistema ele é composto principalmente pelos produtores rurais, que estão na nossa base. Hoje o Brasil tem mais de 5 milhões de produtores. Temos aí mais de 2.000 sindicatos rurais que recebem as demandas desses produtores no município, trabalham as demandas regionais e 27 federações de agricultura que organizam isso no âmbito, organizam essas demandas e as ações no âmbito estadual e que trazem para a CNA, né, esses pleitos dos produtores, aqueles que são resolvidos em Brasília. Então, a CNA é a representação do produtor patronal e também da agricultura familiar, né, acima de 2 modos fiscais, que tenha pelo menos um empregado ou que tenha, né, esse volume de terra. Junto ao nosso sistema, nós temos o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, que é nosso braço de capacitação, de assistência técnica, de formação profissional rural, de promoção de saúde no campo, dos programas sociais, enfim. É o Senar que está ali no dia a dia com o produtor, ajudando a aumentar a produtividade, ajudando a melhorar a qualidade de vida. Temos também o Instituto CNA, responsável pela inovação, né? O Hub, que nós estamos discutindo aqui agora, é um projeto do Instituto CNA. Então, o Instituto é que é nosso farol aí na condução dos temas inovadores, né, das ações que o sistema tem que fazer para melhorar cada vez mais a competitividade desse produtor. E a nossa missão é uma missão única, que é organizar e representar esse produtor rural. Então, a CNA ela tem essa missão, né, seja no âmbito municipal ou nacional. A gente está organizando o produtor para definir seus direitos, né, levar as suas demandas, seja para o executivo, para o judiciário, para o legislativo e para todo o ambiente organizacional. Então, esse é o nosso sistema. Passando aí para o próximo slide, colocando um pouco aí do que foi o setor, e aqui para dar uma nivelada na turma que está chegando agora, que conhece pouco do agro ainda, é um setor que mudou muito nos últimos anos, né? Se a gente fizer uma análise aí dos últimos 50 anos, é uma revolução que ocorreu no setor, que boa parte dos brasileiros desconhecem essas mudanças. Então é bom a gente dar uma nivelada. Se a gente falar aí da década de 60, de 70, a agricultura do Brasil era concentrada no sul do país, que era semelhante ao que acontece hoje nos países de clima temperado. Se você olhar no mundo, as agriculturas que são mais pujantes são países que estão acima dos trópicos. O Brasil, nessa época, ele imitava essa agricultura, né, de clima temperado nas regiões que tinham um clima mais parecido, né, nos 3 estados do sul, principalmente. Então, em 60, você começou a ter o primeiro grande impulso para mudar um pouco desse cenário, com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, o crédito rural foi uma importante política pública que ajudou o produtor, né, a se capitalizar e buscar inovação, buscar tecnologia no processo produtivo. Na década de 70, nós criamos a Embrapa, né, que é a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária. As universidades rurais do Brasil, da época, começaram a mandar pesquisadores para fora do país para fazer mestrado, doutorado, e com isso eles voltaram para introduzir o que eles conheceram lá fora no Brasil e criamos a Embrater, que era a empresa brasileira de assistência técnica. Então, em 70, nós criamos aí todo uma gama de profissionais que foi trabalhar, justamente conhecer o que tinha de bom da agricultura do mundo e tentar adaptar isso aos trópicos, à agricultura tropical. Então, nós conseguimos já, entre 70 e 80, tropicalizar a agricultura brasileira, né, ampliando e saindo da região sul e indo principalmente para o Cerrado brasileiro, né? Então, o Centro-Oeste, boa parte aí da região de Minas Gerais, regiões que não tinha uma tradição agrícola muito forte
e realmente passaram a ser um celeiro de produção, né? Em função de quê? Da tropicalização dessa agricultura. Em 90, a gente conseguiu ser autossuficiente na produção de alimentos. Então, aqui eu não estou falando de balança comercial, que a balança comercial a gente sempre foi superavitário em função do café, da borracha, do açúcar. Aqui a gente está falando de alimentos. Então, até 80, o Brasil importava ainda muito alimento: leite, carne, né, trigo, arroz, enfim. Então, a partir de 90, nós passamos a ser superavitário, principalmente na produção desses alimentos e principalmente na exportação. De 2000 para frente, o Brasil se consolida como um grande exportador, né, principalmente pegando o boom da China, um país que começou realmente a ter uma revolução no consumo a partir de 2000, e fomos aprimorando muito o processo produtivo, né? As tecnologias foram cada vez mais, nós tivemos aí no final de 90 a aprovação dos primeiros eventos transgênicos, né? A partir de 2000, criamos aí o Pronaf, o Moderfrota, né, que foram linhas de crédito voltadas para a agricultura familiar e para a compra de máquinas. De 2010 para frente, nós tivemos a aprovação do Código Florestal em 2012, a agricultura 4.0, 5.0, a digitalização da agricultura entrando mais forte com a agricultura de precisão nesse período. Enfim, com isso, nós conseguimos sair ali do Centro-Oeste e migramos para o Mato Piba, né? A região hoje composta por Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, né? A região que também teria uma região que não era uma região agrícola e devido a essa tecnologia, devido a toda essa evolução que nós tivemos, nós conseguimos também avançar no processo produtivo para o Brasil, para essa região do Brasil. Então, se a gente tivesse que resumir aí a evolução do agro em poucas palavras, esse seria o slide que comentaria isso. Então, a gente pode dizer que o tripé pesquisa, crédito rural e assistência técnica foram responsáveis pela modernização da agricultura. Agora, o principal fator disso tudo foi ter produtores empreendedores. Como vocês viram, saíram do sul do país, foram para o centro-oeste, foram para a região norte, foram para o nordeste, buscando realmente empreender, desenvolver regiões, realmente ocupar as fronteiras do Brasil, né, levar inclusive infraestrutura, levar condições sociais para o país que muitas vezes chegou primeiro do que as políticas públicas nessa região. Então, o agro também foi responsável, o produtor rural, em desenvolver muitas regiões do Brasil que, se não fosse por ele, seriam regiões hoje pouquíssimo habitadas e com baixo IDH. E o resultado disso tudo a gente consegue ver aqui na evolução da safra de grãos. Aqui eu peço desculpa que muita gente já conhece esse gráfico, mas ele é muito importante justamente para mostrar esse período evolutivo, né? Porque a gente tem a comparação ali da safra de 76, 77, onde a gente produzia 46 milhões de toneladas, e a última previsão da Conab aí é quase 300 milhões de toneladas de grãos, mesmo porque esse ano foi um ano de quebra, né? Porque ano passado a gente chegou a 319 milhões. Então a gente poderia ter um ano com uma produção bem maior que 319, porém, em função dos problemas climáticos, houve essa redução aí, que de certa forma ainda é uma produção muito grande. Então nós esquecemos 500% em produção, ao passo que a área da produção brasileira ocupou apenas 130, 114%. Ou seja, o ganho nesse período foi um ganho de produtividade. E ali a gente pode ver bem, a partir da década de 90, como eu falei, os eventos transgênicos, né, o maior uso de insumos, sementes melhoradoras, tudo isso contribuiu para a gente evoluir aí na agricultura brasileira. E da mesma forma que na agricultura, a pecuária também teve uma evolução bem semelhante. Nós tínhamos uma área de pastagem que chegou a praticamente um patamar de 170 milhões de hectares, um rebanho, né, que ele cresce cada vez mais. Hoje nós temos 224 milhões de cabeças e uma área que ela vem reduzindo, né, em torno de 160 milhões de hectares é a área de pastagem hoje no Brasil. Isso porque o produtor ele tem aumentado o processo produtivo, ele tem realmente trabalhado melhor a genética dos animais, a nutrição do rebanho, seja com forrageiras adaptadas e melhoradas, seja com maior uso de suplementação, e o número de animais também terminados em confinamento tem aumentado. Então, nós temos números de venda de sêmen, melhor uso de suplemento mineral. Se a gente pegar a questão do peso ao abate dos animais, né, nós tivemos uma evolução significativa, né, nos últimos 20 anos, aumentando aí quase 2 arrobas nesse período. Então, mostrando o quê? Que os animais que a gente tem abatido cada vez mais estão mais pesados, ou seja, uma carcaça melhorada em função dessa melhoria no ambiente, animal, manejo e nutrição, né? Então, esse conjunto tudo mostra aí que também a pecuária tem evoluído da mesma forma que a agricultura.
Bem, então tudo isso que nós fizemos, essa evolução da agricultura e pecuária, ela se traduz em ganhos ambientais. Nós tivemos, hoje, se a gente fizer o mapa de ocupação no solo brasileiro, nós temos aí que a agricultura e pecuária ocupam 30% do território, né? Se a gente falar só de agricultura, dá 7,8% com lavoura. Se a gente botar as florestas plantadas, dá 9% somando tudo. Então, 9% com lavoura e florestas plantadas, 21% de pastagem, né? E se a gente colocar as áreas de preservação em propriedades rurais, nós temos 33% dessas áreas em propriedade rural. Então, o produtor hoje, vamos dizer assim, ele tem mais áreas em preservação do que em produção, se a gente fizer uma média nacional, né, considerando aí os vários biomas brasileiros. E aí nós temos um fato muito curioso, que é o que nós temos de área protegida no país com vegetação nativa, que corresponde a 66% do território, né? Quando a gente coloca esse número, aí pegando só o dado da agricultura, se a gente pegar só a agricultura, que o Brasil tem 7,8 de lavoura, né, 9 na maior das hipóteses, é um número muito pequeno quando a gente compara com os Estados Unidos, com China, que estão abaixo aí em torno de 30, a Europa tem em torno de 60, 70 e boa parte dos seus países. Então nós temos um diferencial competitivo que nós conseguimos aliar produtividade com preservação ambiental. Então, essa característica da agricultura brasileira, poucos países conseguem ter, vamos dizer assim, uma agregação de valor ambiental tão grande. E aqui eu já trago o primeiro desafio, que a nossa dificuldade é justamente como capitalizar esse ganho, como realmente mostrar que isso é um ativo que nós temos para o Brasil e não algo ruim, né? Quando a gente coloca aí que tem o setor está associado a desmatamento, que isso não chega a 3% do setor, é um problema que todos os setores do Brasil têm, e não só do Brasil, como de fora do mundo. Então nós temos uma exceção, né, que está fazendo algo errado, que realmente aí tem que ser punido, tem que trazer todas as normas da lei. Mas também temos um problema que é de governança, que a gente vai colocar ao longo da apresentação, que a gente também precisa explorar mais. Então, isso vocês guardem que a gente vai voltar, essa questão ambiental ela vai ser retornada aí mais à frente da apresentação. Então, em resumo, hoje o setor ele representa aí quase 24% do PIB, pegando os dados do ano passado. Emprego esse ano tem quase 27%. E quando a gente fala de exportação, o Brasil hoje, se a gente pegar os dados até julho, né, de janeiro a julho, é algo em torno de 50% do que o Brasil exporta vem do agro, né? Então, ele gera aí vamos dizer assim, um ativo para o país, né, gera uma riqueza para o país muito grande, seja no PIB, no emprego ou na geração de renda via exportação. Mas o que nós consideramos o maior ganho disso tudo é que nós conseguimos garantir à população brasileira segurança alimentar. Isso ficou muito claro na pandemia, né, que não faltou produto no Brasil, né, houve realmente inflação de alimentos como houve no mundo inteiro, mas as cadeias de abastecimento não foram interrompidas. A gente conseguiu ter produtos chegando ao consumidor no Brasil inteiro, conseguimos ainda honrar nossos compromissos internacionais de exportação. Então, isso mostra o quê? Que nós temos segurança alimentar, né? Isso é um ponto, né, que realmente só países que realmente já passaram por problema valorizam isso. O Brasil, como teoricamente a gente não conseguiu, quer dizer, a gente nunca teve problema nessa magnitude, em função do que o setor evoluiu ao longo dos anos, às vezes isso não é considerado. Agora, outro ganho que é muito importante é o ganho social, aquilo que eu falei no início. Se não fosse o empreendedorismo desses produtores de ir para o interior, morar muitas vezes em situações precárias, no meio de fazenda, debaixo de lona, sem água, sem energia, né, levando toda a família para lá, vamos dizer assim, na incerteza, muito desse setor que vocês veem hoje pujante não existiria. E esses dados que a gente tem aqui, que é uma tabulação dos dados, né, do censo, dos dados dos levantamentos do IBGE, eles mostram o seguinte, né, uma referência do ano 2000 com o ano 2019. Nós fizemos um recorte dos principais municípios que produzem, que têm uma agricultura forte em cada estado. No exemplo, nós temos a Bahia. Pegamos 10% do município da Bahia que tem agricultura forte pelo PIB agropecuário. E fizemos uma comparação desses 10%, que no caso da Bahia deu 42 municípios, comparando a situação deles com o resto dos municípios que não eram agro, quer dizer, que não estão entre os 10 primeiros, e com o Estado. Então, aqui é para mostrar o quê? Que nós tivemos ganhos significativos, percentuais, eu falo nem para a gente focar muito no número absoluto, mas nós tivemos ali, quando a gente fala de PIB, nós tivemos ganhos ali nesses 10 desses 10% de municípios agro de mais de 120%, né?
Se eu não me engano, que eu estou aqui, um pouco, a apresentação está distante de mim, não estou vendo os números com clareza. E também estou precisando de óculos também, tem esse outro detalhe. Comparado aos estados que não são agro, que tem em torno de 40% ali. Quando a gente fala de PIB per capita, né, basicamente foi o dobro. Empregos, né, também, uma geração de emprego foi muito maior. Quando a gente fala da remuneração média, nós temos ali um percentual basicamente semelhante, mas o valor nominal, nesse caso, é um pouco maior. E as outras taxas também são positivas. Quando a gente fala de taxa, né, de abandono escolar, né, da taxa de natalidade, mortalidade infantil, a gente mostra que esses municípios agro, eles tiveram uma evolução melhor ao longo dos anos. E boa parte disso, por quê? Porque a riqueza do agro ela fica no município, né? O produtor rural, geralmente, ele mora lá. Ele realmente ele faz a economia rodar porque ele precisa da escola para os seus filhos, de ter uma estrutura de hospital, enfim, ele precisa ter toda uma condição de suporte que às vezes não está ligado à produção, eficiente até para ele manter seus funcionários na propriedade e a sua família, né, também vivendo ali com qualidade de vida. Seria muito mais fácil eu trazer dados, né, do IDH, mas como o IDH, eu acho que o último dado é de 2010, a gente não consegue ver essa evolução significativa. Mas nós fizemos esse trabalho basicamente para todos os estados brasileiros e todos eles dão uma correlação positiva, né, com os ganhos sociais nesses municípios que têm um agro mais forte, mostrando o quê? A importância desse setor justamente para o desenvolvimento do interior do país. Se não fosse o agro começar em algumas regiões, hoje eu não teria um polo forte de comércio, um polo forte de educação, um polo de saúde e, às vezes, um polo industrial. Porque o agro foi a atividade primária dessa região. E, através dela, você teve todo um transbordo de outros setores da economia que foram chegando e ajudando a desenvolver essa região. Então, acho que esse é o ponto principal que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Essa importância do setor, não só nos grandes números, né, de balanço comercial, de PIB, de emprego, mas principalmente na questão da segurança alimentar e no desenvolvimento do interior do país. Bem, e agora, né, nessa parte final aqui da nossa conversa, eu quero trazer um pouco do que a gente tem trabalhado aqui na CNA, que aqui eu estou trazendo menos de 10% da nossa agenda, gente. Então é muito pouco mesmo. Eu tentei pegar aqui alguns grandes eixos de temas diferentes, até para que isso possa servir de estímulo, mas a gente pode também voltar numa nova conversa, algo mais direcionado, mais específico para algumas dessas grandes áreas que a gente está trazendo aqui. Aqui nós temos quatro eixos, que nós vamos comentar um pouco, né? Tanto que pode ser enxergado como um desafio e uma oportunidade. Vamos falar das questões tecnológicas, que são importantes para a agregação de produtividade, ganho ambiental, como a gente colocou, do crédito, que continua sendo importante para esse processo de inovação, para esse processo de mudança no campo, do ambiente regulatório, que muitas vezes a gente precisa da pesquisa, da inovação nos ajudando, né? E também de toda uma discussão sem ideologia, uma discussão mais técnica, uma discussão mais regada à ciência para nos ajudar a evoluir do ponto de vista regulatório e das questões protecionistas de mercado internacional que também afetam muito aí o agro brasileiro. Bem, na questão tecnológica, acho que o principal número que eu trago aqui, e isso impacta muito, quando a gente fala de tecnologia no campo, é a questão da conectividade. Então, aqui nós temos dados do censo, onde nós temos que 23% hoje do setor rural tem algum tipo de conectividade. Então, isso é baixíssimo, isso é muito pouco, isso é de 2017. Então, de certa forma, isso aqui eu acredito que já mudou muito, já melhorou, mas o fato é que ainda é um desafio para o setor a gente levar um sinal de qualidade, né, para o interior do país. Então, quem é do meio rural sabe da dificuldade, sabe que às vezes você não consegue manter ou fazer pagamentos, né, você consegue fazer capacitações, cotações, participar de reuniões virtuais, ou até mesmo a questão do lazer, de assistir aí a TV por streaming e tudo mais. Então, tem toda uma dificuldade, questão de segurança, que precisa de um sinal bom para você ter esse monitoramento, né, das propriedades hoje no campo. Então, a questão da internet, ela ainda é um desafio. Então, toda tecnologia que visa melhorar essa conectividade no campo, ela vai ser revolucionária. E a gente tem visto aí empresas como a Starlink, né, que tem realmente feito aí um trabalho diferenciado, mostrando uma qualidade de internet de forma satisfatória em boa parte do setor. Então, isso é algo que tem que estar sempre em mente quando a gente fala de tecnologia. Mas eu queria trazer outros temas aqui que a gente tem debatido dentro da questão do setor, né, principalmente na diretoria técnica da CNA, que são temas relevantes, que a tecnologia vai ser fundamental para a gente poder avançar com isso.
E o primeiro ponto é a rastreabilidade bovina. Esse é um item que a gente vem discutindo com o Ministério da Agricultura, evoluindo bem na construção de uma normatização dessa rastreabilidade. E hoje a gente tem visto a questão do brinco, do bottom, da leitura que você precisa fazer desses equipamentos do próprio curral, como isso pode melhorar o manejo e como isso pode dar aos compradores realmente uma garantia sanitária que esse animal passou por todos os procedimentos, né, previstos dentro do manejo, né, dessa propriedade. Então, a rastreabilidade hoje, a gente tem hoje dentro do nosso Instituto CNA, o Hub aí tem trabalhado também nisso, um trabalho de fazer esse reconhecimento facial, até para reduzir custo ao produtor, reduzir o manejo ali de você estar botando o animal no tronco para fazer a contenção e tudo mais. Então, é uma tecnologia que a gente tem trabalhado associada à parte de regulamentação para buscar realmente uma norma exequível e que a tecnologia ela venha para somar e não para travar o processo. Então, eu colocaria essa questão da rastreabilidade como algo que realmente tem um campo grande aí. E aí eu falo aqui da bovina, mas também tem a rastreabilidade vegetal, né, que aí eu me refiro a frutas e hortaliças, que já é obrigatório para alguns tipos de produto, e a gente também tem feito um trabalho aí com os produtores. No caso da soja, a gente tem já discutido há alguns anos uma máquina para classificar o grão, que hoje é feito de uma forma subjetiva. É uma pessoa que vai lá coletar uma amostra, analisar de acordo ali com o tipo de grão, com a tonalidade, né, o grau de qualidade dessa soja. E o que a gente está discutindo hoje, inclusive mais uma vez também com a parceria aí do nosso instituto, né, e umas ações também ligadas à nossa comissão de grãos, a CNA, é uma máquina para fazer essa análise, uma análise que vai ser feita de forma objetiva, né? Então, tem uma máquina que já está aqui no Brasil para isso, tem algumas empresas que a gente vem fazendo esse teste, então, esse é algo que nós estamos trabalhando também. Além da soja, nós temos aí um campo gigantesco em relação à piscicultura no Brasil. Piscicultura é uma das proteínas que nós temos no Brasil com condição de expansão tão grande quanto as proteínas de frango, suíno e bovino. Né? A qualidade, a área que nós temos, né, de água doce, a costa brasileira. Então, tudo isso favorece o cultivo de peixe, né, de animais da cultura, como camarão e outros. Agora, nós precisamos realmente fomentar mais o que nós temos de material genético no Brasil, nossos peixes nativos. Então, como fazer, acelerar o melhoramento genético dessas espécies, como desenvolver rações com exigências nutricionais mais adaptadas para esses animais. Então, isso tem andado do ponto de vista da academia, mas ainda de uma forma muito mais devagar quando a gente compara as outras cadeias de produção animal. E quando a gente pega qualquer estudo de demanda de proteína no mundo, a carne de peixe é uma das carnes que tem maior potencial de expansão, né? E o Brasil tem que realmente aproveitar isso. É uma atividade que a gente pode crescer muito, principalmente dentro da agricultura e propriedades rurais. E um tema mais transversal quando a gente fala de tecnologia é a questão da energia. Então, energia, nós temos hoje um custo alto para irrigação, né, que usa energia elétrica. Nós perdemos ali o subsídio da energia rural. A questão do subsídio para irrigação, a gente tem discutido muito isso, né, é algo também que vira e mexe, a gente tem esse risco. Tem alguns projetos de lei, inclusive que nós somos contra essa remoção da subvenção, outros que buscam outra forma de estimular vamos dizer assim, manter esse custo mais barato para o produtor, que é uma energia usada para a produção de alimentos, seja para irrigação, né, para a produção de leite, para o galpão de frango, né, para que seja. O uso da energia hoje na agricultura ela tem um fim nobre e realmente ela tem um retorno na questão da produção. E tem, por outro lado, o Brasil já é referência numa matriz energética mais limpa, né? E nós temos as energias renováveis no campo, né, que são realmente exemplos para o resto do mundo. Tanto a questão dos biocombustíveis, como outras energias que a gente consegue também gerar dentro da propriedade rural. Então, como fomentar mais isso? Né? Como unir esses dois? O produtor que precisa de energia mais barata e esse fomenta as energias renováveis em larga escala e com menor custo de investimento. Então, a gente também tem discutido isso com alguns setores, tanto a parte de regulamentação, como também, né, de inovação, né, nesse campo. Quando a gente fala do crédito, o que eu disse aqui do crédito, ele é importantíssimo, porque ele é o motor da inovação. Se não tiver dinheiro, eu não consigo pegar o melhor da tecnologia e botar isso para ser testado no campo. Então, muitas vezes o produtor sabe o que é bom, sabe o que ele tem que fazer, só precisa de dinheiro, né? Linhas de crédito com taxas acessíveis, realmente linhas voltadas para priorização, né, de produções sustentáveis, enfim. Então, hoje, nós temos ali, no passado, o crédito rural oficial, né, o Plano Safra,
ele respondeu por mais de 30% do funding do setor. E é natural que ele venha caindo, porque o governo ele tem uma capacidade de aportar recursos menor do que a capacidade de crescimento da agropecuária brasileira. Então, hoje, se a gente tiver que estimar, o Plano Safra ele representa em torno de 25% aí do funding do setor, né, que ainda é uma importante política pública. Por quê? Ele ajuda principalmente pequenos e médios produtores com taxas acessíveis, né, direciona para investimentos que se o produtor fosse do mercado privado ele não conseguiria, como é o caso, né, de construção de armazéns, como é o caso, né, das linhas ABC, né, dos programas ABCs, que são práticas de baixa emissão de carbono. Enfim, então o Plano Safra ele é muito importante ainda, então o que a gente precisa dar é eficiência para ele, reduzir os custos acessórios, fazer com que o dinheiro chegue na mão do produtor. Em paralelo a isso, eu tenho que trabalhar outras formas do produtor buscar esse recurso. Então, o mercado de capitais é uma delas, a gente tem avançado muito na questão, né, dos títulos do agronegócio, do FIAGro, dos CRAs, modificações que nós fizemos no Congresso Nacional e tem se refletido no mercado financeiro. O que a gente precisa é aproximar mais o produtor da Faria Lima e a Faria Lima do campo. Ainda há um receio de ambas as partes, que a gente precisa fazer é que eles se conheçam melhor e aí sim cria aí uma intimidade maior para ampliar essa relação de negócio. A gestão de risco hoje, ela é fundamental e o seguro rural ele entra como uma das principais proteções. Hoje a gente está vendo aí o seguro rural, o PSR, que é o Programa de Subvenção Seguro Rural, com cada vez menos recursos, deixando os produtores mais expostos, e aí problemas climáticos cada vez mais frequentes. 2 anos de laninha, 1 ano de El Niño, né, e realmente sem muito período de neutralidade. Então, o seguro, ele é importante que a gente desenvolva bons mecanismos, porque além da dar proteção ao produtor, ele serve também de lastro para esse produtor buscar um crédito mais acessível, um crédito no mercado privado com maior garantia, porque ele tem como garantir se tiver algum tipo de frustração, pelo menos ele vai conseguir pagar ali o que ele tomou de crédito, né? E temos ali eu coloquei também, e não tem muito a ver com crédito, mas tem, de certa forma, que é a previsão de preços, né? Trabalhar mercado futuro. Você vê hoje que a soja, ela roda muito bem, por quê? O produtor, ele já tem um mercado futuro para se balizar, ele faz a trava com a revenda, ele faz a trava dos preços, né, com a trade, então ele consegue antecipar ali pelo menos os custos deles, garantir um preço que vai cobrir o custo para ele especular ou vender depois que colher a safra de grãos. Então, esse modelo de negócio, com essa previsão futura, ajuda muito o produtor a ter previsibilidade, coisa que eu não tenho, por exemplo, para o feijão. E aí a gente tem trabalhado hoje no indicador com o CPEA, no indicador do preço do feijão. Hoje nós já temos um indicador para o preço da borracha, que não é um mercado futuro, mas é um parâmetro atual que ajuda o produtor a trabalhar preço. O próprio leite, que é uma atividade aí que o produtor reclama muito, que ele entrega, vai receber depois de 45 dias. Se tivesse um mercado futuro para o leite no Brasil, como existe nos Estados Unidos, Nova Zelândia e até mesmo na Argentina, poderia diminuir muito essa volatilidade que o produtor tem de preço, né? E essa, vamos dizer assim, essa gestão no escuro que alguns deles têm dificuldade de fazer. Então, essa questão do desenvolvimento de mercado é uma opção que ainda nós temos que aumentar muito em outras cadeias do Brasil. O próprio boi tem mercado futuro, mas dificilmente consegue fazer travas com o frigorífico, né? Então, o mercado a termo ainda é muito pequeno. Então, temos um campo enorme para avançar nessa questão da previsão de preço e melhor comercialização. E aqui já entra essa nova forma de comercialização, já citei algumas coisas, né? Eu vou até adiantar para a gente conseguir terminar no prazo e ter tempo de debater aí, se for o caso. Bem, quando a gente entra no campo regulatório, aqui eu tenho um problema que aumenta a insegurança jurídica do campo. E é importante que vocês saibam disso, que é justamente a gente precisa mudar essas narrativas, né, e buscar paz no campo. O que o produtor ele quer ele é realmente produzir com tranquilidade. O que nós temos hoje é um número crescente de invasões de terras, né, o que nós tivemos aí ano passado, 72 invasões, foi mais que os últimos 5 anos anteriores. Esse ano, nós estamos agora em agosto, tem 42 invasões, e isso, né, por movimentos sociais, por indígenas, enfim, algo que realmente tira o sossego do produtor, principalmente daqueles que já têm o título de propriedade, né, têm a sua posse reconhecida por longos anos. Então, hoje existe uma série de iniciativas que a CNA vem trabalhando junto à Frente Parlamentar da Agropecuária, principalmente no Congresso, né, temos aqui algumas PECs. Nós tivemos a tese do marco temporal aprovada no Congresso, está sendo discutido novamente agora no Supremo. Então é algo que a gente realmente precisa destravar essas inseguranças,
até mesmo para me atrair investimento, né? Para realmente eu ter uma imagem do Brasil lá fora que corresponde à realidade de produtividade com preservação, né? E boa parte dos problemas que estão aí, principalmente dos indígenas, a gente resolve com políticas sociais para eles, buscando maior qualidade de vida, né? Melhor, vamos dizer assim, uma infraestrutura para as aldeias e às vezes não é ampliação de área, né? Porque ampliar a área e deixar esses índios ainda na miséria também não vai resolver. E a questão do que a gente quer com o marco temporal é justamente algo justo. Se realmente o produtor tiver que passar a terra para frente, que realmente passe, porém que seja indenizado por isso, né? Que ele não perca tudo que ele investiu ao longo dos anos. E a questão de invasão de terra, isso não tem nem discussão, né, por movimentos sociais. Você quer fazer pressão, né, de discutir a reforma agrária, realmente estamos dentro, vamos discutir. Agora, invadir para pressionar, isso aí é algo que é fora da lei, né, nós não pactuamos com isso, e tem uma série de projetos de lei que estão ali, que nós estamos trabalhando realmente para buscar punição para esse tipo de crime, visto que hoje a gente tem alguns estados que são coniventes com essas invasões e o produtor não consegue fazer a reintegração de posse. Além disso, nós temos ainda a questão ambiental, e aqui eu volto, né, para o que a gente estava conversando. Então, o Brasil hoje tem, como eu mostrei para vocês, tem dados que jogam a nosso favor, né? A soja brasileira, o boi brasileiro, ele teria que ter um diferencial no mercado externo, porque, na pior das hipóteses, ele agrega pelo menos 20% de reserva legal e APP, porque é a obrigação do Código Florestal brasileiro. Então, apesar da soja, do milho, do café ser commodity, a nossa soja, o nosso café, o nosso boi, o nosso arroz, ele agrega 20% de APP e reserva legal. Então, qual outro país que produz em larga escala que consegue agregar isso? Nenhum outro. Então, por si só, isso devia ser um ativo que deveria ser recompensado. Agora, qual que é o maior problema? Quando o Código Florestal foi sancionado em 2012, a obrigação do produtor era fazer o CAR. E nós temos ali, ó, total de CAR. Mais de 7 milhões de CAR foram feitos. Ou seja, o produtor fez o seu cadastro ambiental rural. Ele mostrou o que é área de produção, mostrou o que é área de preservação, mostrou que era reserva legal, ele disse se ele tinha passivo ambiental e se ele queria recompor esse passivo, ele colocou no seu CAR. E aí, qual que era a função? A função do Estado era fazer a análise e falar assim: seu CAR está correto, mas precisa fazer recomposição, então vamos fazer um PRA, que é um programa de recuperação ambiental. Ó, o seu CAR está correto, você tem excesso de reserva legal e APP, então você pode usar isso para outros pedaços que não tem. Vamos fazer uma cota de reserva legal. Ou seja, vamos botar realmente o código florestal para rodar. Então, o produtor fez sua parte, agora os estados não. Vamos olhar ali, CAR analisado, total. Vamos pegar a última coluna. Nós temos ali em torno de 27% de CAR com algum tipo de análise. Quando a gente analisa o validado, a gente tem menos de 2%, isso é dados do ano passado, de outubro. Então, isso é muito pouco de CAR validado. Nós já estamos em 2024, né? Olha o tempo que os estados estão gastando para fazer a análise e dizer se o produtor está certo, está errado, o que ele tem que fazer. E qual que é a nossa. Por que a gente bate tanto nessa tecla que a principal política ambiental do país hoje tem que ser essa validação do CAR? Porque se o produtor ele quer recuperar a área, ele não pode fazer sozinho se não tiver o CAR validado. Se o produtor for embargado, ele não pode sair do embargo sem ter o CAR validado. Se esse produtor quer comercializar essa cota de reserva legal, ele não pode fazer se não tiver o CAR validado. Então, toda a política do Código Florestal passa pelo CAR analisado e validado. Se a gente não conseguir acelerar isso, o Brasil vai ter números muito favoráveis, muito positivos, mas nunca vai conseguir vender isso lá fora, porque lá fora todo mundo fala, vocês não conseguem comprovar toda a estabilidade que vocês têm. Por quê? A nossa principal, vamos dizer assim, ferramenta, nosso principal passaporte é o cadastro ambiental rural, né? É o Código Florestal Brasileiro, que, por inoperância de alguns estados, a gente não consegue colocar isso para rodar. Então, acho que isso aí, e aí tem questão tecnológica, já tentaram análise dinamizada, já tentaram uma série de coisas e ainda esbarra ainda nessa burocracia. Mas é uma bandeira que a CNA tem, que realmente tem tentado trabalhar isso em audiências públicas, né, buscado discutir com os estados forma de avançar. Inclusive, hoje nós temos um programa chamado Retificar, que pega os carros que já tiveram análise e ajuda a validar com o produtor, né, fazendo as correções, as adequações, para que esse número aumente, pelo menos, o uso dos validados. Então, começamos no final do ano passado, já temos 5 estados que a gente tem ajudado a fazer essa validação. Bem, e para fechar o último tema aqui, a questão do protecionismo.
E aqui a gente tem claramente a questão da Europa como um dos principais países que a gente fala que a Europa, o que ele mais exporta são regras internacionais. Então a Europa hoje é uma referência, é um mercado exigente, porém é um mercado protecionista, que ele exige algo muito acima, muitas vezes, dos países que exportam para defender seus produtores rurais. E o fato é que nós tivemos vários protestos esse ano, né, para discussão de área de pousio. Olha que ele está falando de área de pousio, a área que ele vai ter que deixar descansando. No Brasil, nós temos a PP Reserva Legal, que é 20% em boa parte do Brasil, e chega a 80% na Amazônia, ou seja, 80% eu não posso mexer. É óbvio que os produtores europeus reclamaram no início do ano. Então lá eles têm uma chamada cláusula espelho, que o que eles usam lá tem que servir para o resto do mundo. Então, pesticidas e contaminantes. Por exemplo, se eles não usam determinado tipo de defensivo agrícola, agroquímico, o que quer que seja, porque lá não tem a praga, porque lá já o problema é outro, eu não posso comprar produto do Brasil que tenha isso. Mesmo que o produto brasileiro obedeça as normas internacionais de limite de resíduo, né, de contaminante e tudo mais. Antimicrobianos, da mesma forma, né? Mesmo respeitando períodos de carência, eles já estão exigindo que as exportações para lá de proteína, né, também não tenham antimicrobiano. Bem-estar animal é outro ponto que eles discutem bastante. O uso de gaiolas, né, os tipos de sistemas produtivos livres de bem-estar animal. E a questão ambiental, aprovada agora nesses últimos anos, a lei de desmatamento da União Europeia, que a gente costuma dizer que é a lei que pune países que têm floresta, porque países que não têm floresta não vão estar enquadrados nessa lei. Ou seja, quem já desmatou tudo não é enquadrado, só é enquadrado quem tem floresta. Então, é uma lei que visa punir quem tem floresta. E o que nós queremos dizer é o seguinte: nós não somos contra que eles façam exigências acima da regra, acima da régua, acima da lei brasileira. Agora, para isso existem os protocolos privados, para isso existe uma agregação de valor e um custo adicional que o produtor brasileiro está disposto a produzir desde que ele seja remunerado por isso. Porque eu não posso impedir que daqui para frente eu não compre mais soja, café, carne bovina, né, e outros produtos, são 7 produtos, né, dentro da Cacau, entre outros, de áreas que foram abertas depois de 2021, mesmo esse produtor estando legal na legislação brasileira. Ou seja, ele está indo além da legislação brasileira, ditando uma norma que bota todos os países em condições de igualdade. Quer dizer, todos não. Países de alto risco são aqueles que têm floresta, países de médio risco são aqueles que têm pouca, e países de baixo risco, como são eles, que não têm nada de floresta, não precisar das justificativas, né, as comprovações dentro desse processo. Então, isso encarece o processo produtivo, porque são muitas, vamos dizer assim, são muitos protocolos, são muitas demonstrações e garantias que nós temos que adicionar ao processo produtivo, sem falar de cessear o direito de expansão de área, se o produtor tiver essa intenção. Ninguém aqui estimula isso. Porém, é um direito do produtor. Ele pode usar dentro da legalidade da lei brasileira, a lei permite. Então, se a gente quer botar desmatamento zero, a gente mude o Código Florestal brasileiro. E não é esse o caso, né? O produtor pode ampliar a área desde que ele observe o que a lei coloca, peça licença ambiental e siga todo o rito que a lei brasileira permite. O que não dá para a gente engessar o mercado com uma lei que vem da União Europeia, né, que visa beneficiar unicamente os países que estão nessa região. Então, isso é para a gente ver. E aqui, mais uma vez, eu quero reforçar: nós defendemos que a produção siga cada vez mais alinhando produtividade e preservação ambiental, que nós sigamos cada vez mais usando a ciência para balizar a produção agropecuária do mundo. Não precisa deixar de comer carne para contribuir com o aumento do aquecimento global, né? É só você realmente priorizar sistemas produtivos mais sustentáveis, como o brasileiro, principalmente, né? Então, nós temos uma série de iniciativas que nós podemos fazer sem entrar no campo ideológico, buscando a ciência para nos pautar. Agora, o que nós precisamos nesse caso é justiça ambiental. Nesse caso, eles estão usando o meio ambiente como uma forma disfarçada de protecionismo, visto que eles não têm mais floresta para proteger. E aqui, para a gente concluir, eu quero mostrar aqui os indicadores econômicos do país, mostrando que, né, o Brasil aí, nesses últimos anos está crescimento em torno de 2,9, próximo esse ano tudo indica que vai ser 2,1. A inflação de alimentos, depois da pandemia, o agro ajudou a reduzir essa inflação de alimentos.
e está ali, né, o dado de 2023 que mostra uma queda nessa inflação de alimentos. Então, o agro brasileiro foi um dos que ajudou no mundo inteiro a reduzir a inflação de alimentos. O índice de preço da FAO mostra isso. Nós temos uma taxa Selic ainda relativamente alta, né? Isso para o crédito rural é ruim, né? Mas também não tem como reduzir diante do ambiente de incerteza na questão fiscal. O desemprego, ele segue reduzindo, mas não se traduz em consumo, é algo preocupante. E quando a gente analisa o PIB, principalmente o PIB agropecuário, que é aquele que dentro da porteira, ano passado nós tivemos 15% de crescimento. Por quê? Pegando aí no aumento da produção de grãos, de carnes, de frutas e todos os outros. Esse ano o número é negativo. Por quê? Nós tivemos um problema climático, né? E uma margem da atividade está muito menor. Os preços caíram muito e a gente já pode ver essa margem menor pelo PIB do agronegócio. O PIB do agronegócio teve crescimento chinês em 2020, 22%, em 2021, 8,5%, e começou a cair em 22, 23, e tudo indica que vai cair de novo em 2024. Por quê? O preço dos produtos agropecuários caíram muito, né? E esse ano, com preço menor e com a produção menor, realmente é a tempestade perfeita, né? Geralmente, quando o preço cai, quer dizer, quando a produção cai, o preço aumenta. E não é isso que a gente está vendo. Então, realmente, o setor tem passado por momentos difíceis, mas isso é uma atividade que é cíclica, né? E tudo que eu mostrei anteriormente, como eu falei, é uma pequena parte do que a gente pode trabalhar para amenizar situações de mercado como essa. Porque o mercado ele vai ter altos e baixos, mas eu preciso tirar as travas que minam a competitividade do produtor rural, como algumas que eu citei anteriormente. Então, seja no campo tecnológico, seja no campo do crédito, seja no campo regulatório, seja nas questões internacionais de imagem do setor, nós temos que trabalhar para quê? Para que esse produtor siga motivado, né, siga resiliente, né, melhorando o seu processo produtivo e gerando divisas para o país e, principalmente, como eu falei, gerando ganhos sociais para a região que ele vive. Então, gente, eram esses os temas que eu queria trazer para vocês. Que aula nós tivemos aqui agora sobre o agro, as oportunidades e desafio. Então, pessoal do programa de impulsionamento que tem o workshop com a gente, vamos aguardar aí mais uns 15 minutinhos, 3h30 a gente vai para outra sala para a gente começar o workshop ali, desenho da solução. Combinado?